Olá, amigos da UESC TV. Hoje temos a honra de receber em nossos estúdios o deputado federal Cobalcini, já com 3 mandatos e meio de deputado estadual, também já com outras atividades envolvidas na administração pública, e hoje está aqui para um evento especial. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Beloni, muito obrigado, Catiane, uma alegria imensa de nós estarmos aqui na UESC TV, em Palmitos. Aliás, parabéns pelos estúdios aqui, não é em qualquer lugar que a gente encontra um espaço como esse. E você que está nos vendo aí, você não imagina o que é isso aqui. Então eu fico imensamente feliz pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com você, também falar um pouco do nosso trabalho, do nosso mandato como deputado federal. E, obviamente, que também prestar contas um pouco daquilo que a gente faz lá em Brasília e que nós fazemos em Santa Catarina. Deputado, como é que é essa passagem de deputado estadual para deputado federal? São coisas diferentes, né? Mas, assim, o que o senhor mais ressaltaria? Olha, na verdade, o que acontece em Brasília, nesse momento especialmente, claro que eu não vivi em outro momento lá, mas nesse momento, é muito diferente do que acontecia em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, né? Primeiro, as sessões na Câmara dos Deputados, é normal que elas avancem à noite e às vezes até na madrugada, o que não acontecia na Assembleia Legislativa. Então lá nós trabalhamos bastante. Quem quer trabalhar se diverte trabalhando, porque tem muita coisa para fazer e eu gosto muito de me envolver. O trabalho para mim é realmente uma diversão, eu gosto do que eu faço, felizmente, né? Então eu estou presente em todas as sessões. Até esse momento, nesses quase 3 anos de mandato de deputado federal, eu não tenho uma falta sequer, nem de nenhuma votação, né, de nenhuma sessão, tanto lá no plenário quanto nas comissões. 100% de presença, né, nas sessões, nas reuniões das comissões e 100% de votos, né, que felizmente eu posso falar assim com muito orgulho, né, do nosso mandato como deputado federal. Eu não sei se foi nessa semana ou semana passada que foi aprovada essa PEC, aprovaram uma PEC também na questão dos precatórios, da previdência privada, né? Poderia nos deixar esclarecer um pouco a respeito? Na verdade, desta PEC, é uma proposta de emenda à Constituição que foi promulgada essa semana, que ela tratou, né, da questão dos municípios, as dívidas dos municípios, seja com precatórios, ou seja também com os seus regimes de previdência. Tem município que tem regime próprio da previdência e tem municípios que o regime da previdência é o geral, né? Então é o nacional, é o INSS. Então nós, nesta PEC, né, nós parcelamos as dívidas que os municípios têm com os regimes da previdência em até 300 meses. O que acontecia? Tanto em relação aos precatórios quanto em relação às dívidas com a Previdência ou com o regime próprio. Tinha muitos municípios que o primeiro orçamento era a saúde ou a educação e logo em seguida vinham as dívidas com a Previdência Social. Então sobrava muito pouco dinheiro para investir na saúde, para investir mais na educação, para investir em infraestrutura e com isso, com essa PEC que nós votamos e aprovamos e ela já está promulgada, o município vai sobrar mais dinheiro, né, para poder investir naquelas áreas que são essenciais. O senhor ouviu falar, está promulgada, então essa não tem sanção. Ela não tem sanção. Quando é um projeto de lei, né, ele é aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado e daí vai a sanção. No caso de PEC é uma tramitação que começa e termina dentro do Congresso Nacional. Então, quando aprovada, a PEC, no caso, a proposta de emenda à Constituição, é uma prerrogativa exclusiva, né, do Congresso Nacional. Ela foi
aprovada a PEC, eu fiz parte da comissão especial que foi constituída pelo presidente da Câmara dos Deputados. Aprovamos e apresentei inclusive uma emenda a esta PEC que tem relação direta com as dívidas dos municípios. A dívida dos municípios ela era corrigida com a taxa Selic. A taxa Selic é 15% ao ano, então é proibitivo, é extorquir o município. Então eu apresentei uma emenda a essa PEC dizendo o seguinte: não vai mais ser taxa Selic, né? Vai ser pelo IPCA. Então a taxa Selic é 15% ao ano e o IPCA nos últimos 12 meses foi em torno de 5%. Sim. Então nós estamos economizando para os municípios, né? Com certeza nós vamos dar fôlego para os municípios poder investir, porque vão gastar menos, né, com o pagamento de juros da dívida, né? Vamos estabelecer regras também para pagamento dos precatórios. O precatório é uma dívida líquida e certa. Né? Líquida e certa, não tem o que discutir. O que agora se estabeleceu regra, o que não pode acontecer, chega um precatório, digamos que a receita do município seja de 1 milhão por mês. Estou indo hipoteticamente. De repente aporta um precatório de uma hora para outra de 1 milhão. E daí, como é que o município vai pagar a saúde? Como é que o município vai pagar a educação? Então, estabelecemos uma regra, né, de que o determinado precatório ele tem um limite em relação à receita do município, de forma que o município pague o precatório, mas também continue fazendo educação, fazendo a saúde, pavimentando ruas, né? Na verdade, vai continuar pagando como sempre foi a obrigação, não há mais o que discutir, né? Mas enfim, como deputado municipalista eu participei da discussão dessa PEC e esta semana ela foi promulgada, então agora passou a integrar a Constituição da República. Uma das coisas que tem nos sido tremendamente positivas é a questão do agro. E agora, com essas novas situações que se apresentam aí, né, o que se discute, quais as saídas que está se vendo a questão do agro? Eu sei que o senhor também é um deputado que se coloca ao lado do agro, né? Que é a nossa vocação, inclusive aqui na nossa região, no nosso estado. Né? Santa Catarina é um estado eminentemente agrícola, né? Nós exportamos ave e suíno, somos os principais exportadores brasileiros, né? E além da ave e do suíno, eu falo aqui principalmente na região oeste de Santa Catarina, né? O leite, sim, que também nós somos o quarto produtor de leite nacional, né? O primeiro, né, em suínos, o segundo em frango, e tantas outras culturas que Santa Catarina é protagonista, seja no mercado interno brasileiro, seja no mercado externo também, tudo que nós exportamos. Então o agro é responsável por uma fatia importante do PIB brasileiro, mais de 30% devemos ao agro, e Santa Catarina obviamente que faz parte disso. Eu, como também um pequeno agricultor, também filho de agricultores, tendo toda a minha trajetória no oeste de Santa Catarina, então digamos que o oeste de Santa Catarina, né, é o polo do agro de Santa Catarina. Outras regiões do nosso estado, né, não têm uma atividade agrícola, né, tão importante quanto aquela que nós temos aqui. Então, eu integro em Brasília a Frente Parlamentar da Agropecuária, que se reúne todas as terças-feiras, né, tratando dos problemas que o agro enfrenta e que, obviamente, que nós temos que, como defensores do agro, buscar fazer com que aqueles que querem produzir, né, que consigam que ele seja permitido, e que o Estado não atrapalhe, que o Estado brasileiro não atrapalhe com o excesso, muitas vezes, de burocracia, bem impedindo que aquele que quer produzir possa fazê-lo, digamos, sem que a ação, né,
do Estado, o braço forte do Estado venha para impedir. Então, esse é o nosso trabalho que a gente tem feito lá em Brasília. A questão do agro, eu diria que é a minha bandeira principal, a defesa do agricultor, daquele que trabalha de sol a sol, que produz a riqueza de Santa Catarina e a riqueza brasileira. E falo especialmente aqui para você que é agricultor, você que é aqui do Oeste, que sabe da realidade do dia a dia, e que, obviamente, que você precisa de que os seus representantes sejam aqui em Santa Catarina, na Assembleia, mas especialmente lá em Brasília, onde a dimensão é muito maior, né? Então, é isso que a gente faz lá em Brasília com muito orgulho. Quero dizer que a minha pauta primeira, minha principal bandeira é a defesa da agricultura, e por isso também eu integro a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, além de também fazer parte da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Opa! Né? Como um dos vice-presidentes da FRENCOOP, que é a Frente das Cooperativas. Deputado, além dessa sua participação na Assembleia, tudo que o senhor já nos colocou até agora, né, também o senhor tem participado vamos dizer, da parte financeira dos municípios da nossa região. Aí, segundo até eu procurei lá com o seu assessor, Palmitos já teria inclusive 3.200.000 Palmitos, né? E os municípios, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre esse evento que vai ter hoje aqui em Região de Palmitos, já são mais de 7 milhões. De que forma vocês direcionam essas verbas? Bem, na verdade, nós temos as emendas parlamentares impositivas e também tem possibilidade de conseguir diretamente no orçamento da União. Quando o município, por exemplo, ele cadastra alguma proposta num programa que o governo federal tem, o que o deputado, qual é o papel do deputado? Buscar ter o número dessa proposta e ir lá bater a porta do Ministério, pode ser da Saúde, pode ser da Educação, pode ser de Infraestrutura, enfim, qualquer área que o município cadastrou, porque para ele é importante. Buscou suprir uma necessidade? Nós vamos em busca disso, tanto eu, né, faço isso, quanto obviamente que a assessoria lá do nosso gabinete, todos os dias você recebe prefeitos, vereadores, secretários que vão no seu gabinete buscar recursos. E eu sou um deputado municipalista, e uma das minhas bandeiras também principais é trazer recursos para Santa Catarina. E nós sabemos, Belonide, que os municípios, se não tiver os recursos que vêm das emendas parlamentares, seja de deputado federal, seja de senador, seja de deputado estadual, né, a capacidade de investimento do município se reduz muito. Né? Então, veja, em 2 anos, no primeiro ano como deputado federal, eu não tive emenda e nenhum outro parlamentar tem. No segundo e no terceiro, então são dois anos, né, de que eu tive recursos de emendas impositivas, nós já liberamos, né, esses números que você apresentou, mais de 10 milhões de reais para os 8 municípios aqui da região, o que na média significa dizer praticamente 1 milhão em cada um dos municípios, um pouco mais de 1 milhão. Então, se nós ainda somarmos mais 2 anos que nós teremos, né, demandado, certamente que esse número ele vai pelo menos duplicar. Então, acho que nós estamos justificando lá em Brasília, né, com o nosso trabalho, com a minha presença constante aqui. Eu sou um deputado presencial, né, e eu estou presente aqui no município, não apenas hoje, aqui em Palmitos, mas se eu fosse contar as vezes que eu estive aqui, a partir do momento em que eu fui eleito deputado federal, não apenas aqui em Palmitos, mas em cada um dos municípios aqui da região e de Santa Catarina. Neste ano, por exemplo, somente neste ano, eu já visitei mais de 180 municípios. Então, eu chego de Brasília toda quinta-feira e o meu destino é a estrada, é a visita aos municípios, sem exceção. Todos os finais de semana. Vou segunda-feira para Brasília, essa é a minha rotina. Segunda eu vou para Brasília, permaneço lá o final de segunda, terça, quarta, quinta-feira eu retorno para o estado. Não é para descansar, absolutamente, né? Eu só
concluo os meus roteiros sábado no final da tarde. Por exemplo, agora só para ter uma ideia dessa semana, eu estou hoje aqui em Palmitos, reúno com 8 municípios da região para prestar contas do meu mandato. Amanhã pela manhã nós estaremos em Itapiranga, fazendo também a mesma prestação de contas com mais 6 municípios da região de Itapiranga. Depois nós vamos para São Miguel do Oeste, à noite, uma reunião parecida com essa que nós vamos fazer aqui em Palmitos, com todos os municípios da região de São Miguel. E ainda no sábado, ao meio-dia, é a Vez de Maravilha, com todos os municípios que compõem aquela região. Então, eu faço isso muitas vezes picado, né? Um por um, e agora nós estamos, então, prestando contas, reunindo cada sede de micro-região, reunindo seus municípios de forma a ser transparente. Acho que todo mundo tem o direito de saber, né, os valores que vêm para cada município, tem o direito de saber, e eu tenho a obrigação de informar o trabalho que a gente faz lá em Brasília, e é dessa forma que a gente tem construído o nosso mandato, né, sempre com transparência, sempre estando presente aqui. Eu acho que a questão da rede social, todos os deputados têm a sua rede social. A minha rede social, ela informa, ela é uma prestação de contas diária das nossas atividades. Eu não sou extremista, eu não sou radical, né? O meu mandato, ele, digamos, não é ideológico. Eu trato das coisas do dia a dia, do cotidiano do cidadão brasileiro, do cidadão catarinense, né? Falo das pautas, né, que são importantes. Eu falo de infraestrutura, eu falo de educação, eu falo da agricultura, eu falo da saúde, eu trato de segurança pública, o que muitas vezes você não consegue encontrar, porque lá na Câmara e no Senado e nas comissões é muita briga. Parece que não desceram do palanque ainda de 2022, não desceram ainda do palanque. Então, eu acho que o ano que vem tem eleição, vai ter para presidente, vai ter para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Chega o momento de a gente falar de eleição, mas agora é hora de trabalhar, né? Então, eu penso que eu esteja fazendo isso, né? Acho que aqueles que estarão comigo hoje à noite sabem de que eu já estive várias vezes em cada um desses municípios, então eu estou muito tranquilo, de cabeça erguida, com a consciência, eu acredito que tranquilo de estar fazendo aquilo que aqueles que na eleição, quando, né, depositaram a sua confiança, né, na nossa candidatura, esperavam, acredito que eu retornasse. Primeiro eu retorno, né? Você veio aqui, buscou o voto, depois você tem que retornar aqui. Não apenas eu retorno fisicamente, como eu retorno também através dos recursos das ações, deixa, né? E das ações, claro, dos votos que a gente também pratica lá em Brasília. Hoje em dia, né, as pessoas estão de olho no seu representante, no seu deputado federal, no seu senador, muito mais de olho do que propriamente em relação aos deputados estaduais. Quando eu era deputado estadual, embora eu trabalhasse muito, mas não tinha, digamos, esse monitoramento do teu mandato, não tinha essa, digamos, o que tem hoje, essa cobrança também. Se a gente cometer algum deslize, não é o meu caso, mas se a gente cometer, no mesmo dia você vai ficar sabendo aqui através das redes sociais. Então eu procuro, né, me monitorar, me policiar, né, para que a gente erre o menos possível. Nós somos seres humanos, passíveis, claro, passíveis de cometer. Até porque é o seguinte, lá todo dia, né, eu sou colorado, por exemplo, né, mas todo dia lá tem um Grenal. É um Grenal todo dia. O acirramento que nós temos, tanto lá na Câmara quanto no Senado. Então, às vezes, você não consegue agradar todos os lados, né? Mas eu procuro, acima de tudo, fazer as coisas certas e ser útil para o meu estado catarinense, especialmente aqui para a nossa região oeste.
Muito bem. Você foi o deputado federal Cobalcini, participante da Frente Parlamentar do Cooperativismo, da Frente Parlamentar do Agro. Ficamos extremamente agradecidos por nos permitir levar as informações que traz, que vai levar hoje ao seu público aqui, mas também para toda a nossa população do Oeste Catarinense. Muito bem, quero agradecer imensamente aí, Beloni, parabéns pelas instalações aqui, a Catiane, que está também atrás aí da câmera, está aqui comigo também o Cristiano Ope. O Cristiano Ope, que coordena para mim nesses 8 municípios, ele é o meu porta-voz aqui nos 8 municípios. Quando eu não estou, ele está nos municípios, então a gente está muito próximo, tá muito próximo dos municípios e das lideranças, obviamente, que tem estado comigo, tanto na eleição lá quanto agora. Obviamente que a gente está trabalhando, né, para no ano que vem, que teremos a eleição, manter esse projeto de que o Oeste Catarinense continue mantendo em nós uma representação forte, atuante, que traga resultados. Ok, também agradecemos ao assessor Cristiano Ope, que nos proporcionou a vinda do deputado até nós. Obrigado por acompanhar e até a próxima. OESC TV, 5 anos presente com você.